Pega o prato mais sofisticado que você já comeu na vida. O jantar mais caro, mais bem preparado, com os ingredientes mais frescos. Agora tenta imaginar que nada disso existia há 2000 anos. Sem geladeira, sem fogão, sem açúcar refinado, sem arroz, sem batata, sem tomate, sem café. Metade do que você come hoje simplesmente não existia no mundo bíblico. E mesmo assim, as pessoas não apenas sobreviviam. Elas construíram uma cultura alimentar complexa, profundamente simbólica, integrada à fé, à economia e à sobrevivência. Como era essa comida? Qual era o cheiro? Qual era a textura? O que significava cada alimento? Vamos começar pelo pão. O pão não era acompanhamento. O pão era a refeição. Era feito todos os dias. O processo começava antes do amanhecer. Mulheres acordavam ainda no escuro. Pegavam grãos de trigo ou cevada e iam para o moinho de mão. 2 pedras circulares, uma girando sobre a outra. O som grave e constante preenchia a casa. Jeremias 25:10 diz que o silêncio da mó era sinal de destruição total. Quando a mó para, a vida para. Moer levava horas, a farinha era grossa. Irregular com pequenos fragmentos do grão. Misturada com água e sal, às vezes azeite, tornava-se massa pesada. O forno era um tabum, rone de barro aquecido com esterco seco. A massa era colada na parede interna quente. O cheiro era intenso, levemente defumado. Terroso, o pão saía crocante por fora e macio por dentro. Existiam 2 tipos de pão. Trigo, claro, mais leve, símbolo de condição melhor. Cevada, escuro, denso, alimento dos pobres. Em Juízes 7, um pão de cevada representa Gideão. Em João 6, Jesus alimenta 5.000 pessoas com pães de cevada. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele não está sendo poético. Ele está dizendo, eu sou o essencial. Se o pão era o corpo da refeição, o azeite era o sangue. Ele estava em tudo. Você molhava o pão no azeite. Cozinhava com azeite. Passava azeite na pele ressecada pelo sol. Acendia suas lâmpadas com azeite. Ungia reis e sacerdotes com azeite. Sem azeite, a vida no mundo bíblico simplesmente não funcionava. As colinas da Judéia e da Galileia eram cobertas por oliveiras. Árvores tortas, de troncos grossos e retorcidos, que podiam viver séculos. Algumas das oliveiras do jardim do Getsêmani ainda existem hoje. Getsêmani significa literalmente prensa de azeite. Não é coincidência que Jesus tenha orado ali na noite mais intensa de sua vida. Um lugar onde frutos eram esmagados sob pressão. A produção começava no outono. As azeitonas eram colhidas manualmente e levadas para grandes prensas de pedra. Primeiro, uma pedra circular pesada rolava sobre elas, esmagando a polpa. Depois, a pasta era colocada em cestos de fibra empilhados. Uma viga de madeira enorme pressionava lentamente o conjunto. O azeite escorria para um tanque cavado na pedra. O primeiro azeite era o mais puro, mais claro, mais valioso, reservado para o templo. O azeite era medicina, era combustível, era cosmético, era economia. Escavações arqueológicas revelaram verdadeiras fábricas de azeite abastecendo o Mediterrâneo. Quem controlava oliveiras controlava riqueza. Agora pense nisso. Quando o Salmo 23 diz, unges a minha cabeça com óleo, isso era honra, era acolhimento, era dignidade. Você já imaginou como um simples gesto de azeite podia restaurar a autoestima de alguém? Se comer era sagrado, não comer também era. No mundo bíblico, jejuar não era simplesmente ficar sem alimento. Era um ato de rendição. Moisés jejuou 40 dias no Sinai. Elias caminhou 40 dias após um período de jejum. Daniel recusou alimentos específicos por 21 dias. Esther convocou o povo para jejuar antes de se apresentar ao rei. Num mundo onde a próxima refeição nunca era garantida, abrir mão voluntariamente do alimento era radical. Fome não era conceito teológico, era realidade possível. Jejuar era declarar, minha vida não depende apenas do pão. Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério público. No deserto da Judéia, sob calor intenso, vento seco e silêncio absoluto. Quando Jesus ensina sobre jejum em Mateus 6, ele diz algo revolucionário. Quando jejuardes, não façais espetáculo. Unde a cabeça lava o rosto.
No mundo antigo, muitos demonstravam externamente o jejum, rosto abatido, roupas simples, cinzas na cabeça. Jesus inverte a lógica. O jejum é secreto. É entre você e Deus. Comer ou não comer nunca foi performance. Sempre foi relacionamento. Você já pensou que até a ausência de alimento era linguagem espiritual? Se a refeição diária era sobrevivência, o banquete era demonstração de poder. Em Gênesis 18, Abraão recebe 3 visitantes. Ele corre, ordena preparar grande quantidade de farinha. Escolhe um bezerro, serve leite e manteiga. Não era exagero, era honra. No mundo antigo, hospitalidade era reputação. Quanto mais generosa a mesa, maior o respeito. Banquetes duravam horas, às vezes dias. A comida vinha em etapas. Primeiro pão e azeitonas, depois ensopados e legumes. Depois peixe, por fim, carne. Entre cada etapa, o fruto da videira era servido. O mestre de cerimônia controlava a ordem. No casamento em Caná, quando o fruto da videira acaba, é crise social. Jesus transforma a água em fruto da videira. O mestre de cerimônia declara que a qualidade é superior. O milagre não é apenas provisão. É sinal, é anúncio de algo novo. É abundância inesperada. Você percebe como o banquete era mais que comida? Era mensagem. Agora, vamos para outro elemento central da mesa bíblica, o fruto da videira. As uvas eram colhidas no final do verão, entre agosto e setembro, levadas para lagares de pedra cavados nas encostas das colinas. O lagar tinha 2 níveis. No superior, as uvas eram pisadas. No inferior, o suco escorria e era coletado. Era um momento comunitário. Havia cânticos, alegria por celebração da colheita. Isaías menciona o silêncio do lagar como sinal de juízo, porque lagar era sinônimo de alegria. O fruto da videira era armazenado em odres de couro ou jarros de cerâmica selados com cera. A Bíblia usa termos como yayin e oinos, que significam o fruto da videira preparado para consumo. A Escritura condena a embriaguez claramente, mas o fruto da videira era símbolo de alegria, provisão e bênção. Salmo 104 declara que ele alegra o coração. Frequentemente era misturado com água para o consumo diário, tornando-o mais leve e adequado às refeições. Quando Paulo escreve a Timóteo, não bebas mais água só, ele dá um conselho prático de cuidado. Quando Jesus fala de vinho novo em odres novos, ele usa uma imagem conhecida. O odre precisava estar preparado para receber algo novo. Na última ceia, Jesus toma o cálice e fala de nova aliança. O símbolo não era a bebida, era a redenção, era a promessa, era sangue da aliança. Você percebe como cada elemento da mesa carregava teologia viva? Até aqui falamos do que se comia. Agora precisamos falar do que não se comia. Porque no mundo bíblico, comida não era apenas nutrição, era identidade. Levítico 11 e Deuteronômio 14 estabelecem regras claras. Animais terrestres, apenas os que tinham casco fendido e ruminavam. Vaca, ovelha, cabra, permitidos. Porco, proibido. Camelo, proibido. Peixes, somente os que tinham barbatanas e escamas. Frutos do mar sem escamas, proibidos. Aves de rapina, proibidas. Essas leis não eram apenas sanitárias, eram pedagógicas. Elas ensinavam separação. A palavra santo em hebraico significa separado. Cada refeição era um ato de obediência. Comer era lembrar quem você era. Comer era afirmar, eu pertenço ao povo da aliança. Imagine viver em uma cultura onde cada mordida reforça sua fé. Cada alimento passa por um filtro espiritual. Isso criava identidade coletiva, mas também criava tensão. Quando Jesus declara em Marcos que não é o que entra pela boca que contamina o homem, ele toca numa das áreas mais sensíveis da identidade judaica. Ele não despreza a lei. Ele revela seu propósito mais profundo. Agora precisamos corrigir uma imagem que carregamos há séculos. Esqueça cadeiras, esqueça mesas altas. No primeiro século, refeições formais eram feitas reclinadas. O modelo vinha do costume greco-romano. A mesa era baixa. Os convidados se posicionavam em formato de U, chamado triclínio. O corpo apoiado no cotovelo esquerdo. Os pés para trás. A mão direita livre. A posição que você ocupava dizia tudo sobre seu status.
O lugar à direita do anfitrião era o mais honrado. Quando Jesus diz em Lucas 14 para não buscar o primeiro lugar, ele está falando de algo extremamente prático. As pessoas brigavam por posição, não havia pratos individuais. A comida ficava em grandes travessas comuns. O pão era usado como colher. Mergulhava-se o pão no ensopado. Quando Jesus diz, aquele que mete comigo a mão no prato, ele descreve uma cena literal. Judas estava mergulhando o pão na mesma travessa. Na cultura oriental, partilhar prato é pacto. Trair alguém com quem se partiu o pão era a forma mais profunda de deslealdade. Você percebe o peso dessa imagem? No mundo do primeiro século, comer com alguém não era algo neutro. Era posicionamento, era declaração pública. Você não se sentava à mesa com qualquer pessoa. Comer com alguém significava aceitá-lo como parte do seu círculo. Por isso, Lucas 15 registra o escândalo. Este recebe pecadores e come com eles. O problema não era apenas conversar, era comer. Jesus sentava com cobradores de impostos, com prostitutas, com pessoas consideradas impuras. A mesa que deveria separar tornava-se instrumento de inclusão. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele não começa com sermão. Ele diz, hoje me convém pousar em tua casa. E se senta, parte o pão. Divide a travessa, e aquilo transforma um homem. Antes de qualquer discurso moral, houve comunhão. A mesa dizia, você pertence, e isso era revolucionário. Porque no mundo religioso da época, a pureza era mantida por distância. Jesus mantém santidade por presença. Você percebe como a mesa se torna ferramenta de transformação? Voltemos à cozinha. Não havia fogão moderno. Não havia pia com água corrente. Água precisava ser buscada no poço, transportada em cântaros de cerâmica. Cada refeição exigia esforço físico real. O tabum precisava ser aceso. O esterco seco queimava lentamente. Panelas de cerâmica grossa ficavam sobre brasas. Ensopados de lentilha cozinhavam por horas. Grão de bico era amassado para virar pasta. Figos eram secos ao sol, uvas viravam passas. Tudo dependia do ritmo da natureza. Arqueólogos encontraram evidências claras do desgaste físico nas mulheres da época. Articulações marcadas, ombros sobrecarregados, joelhos desgastados. Provérbios 31 descreve a mulher que trabalha antes do amanhecer. Não é poesia decorativa, é retrato social. A sobrevivência diária era construída com repetição. A cozinha era campo de batalha silencioso. Sem refrigeração, a conservação era vital. Sal era indispensável. Sem sal não havia peixe salgado. Sem peixe salgado não havia comércio distante. Sem comércio não havia império. Soldados romanos recebiam parte do pagamento em sal. Daí vem a palavra salário. O Mar Morto era a fonte abundante. Blocos de sal eram extraídos e transportados em caravanas. Jesus diz, vós sois o sal da terra. O sal preserva, impede decomposição, dá sabor. Mas o sal do Mar Morto podia perder sua força e virar apenas pó branco sem gosto. Quando Jesus fala de sal que perde o sabor, ele descreve um fenômeno real. Não era metáfora vazia, era química cotidiana. Você percebe como cada frase de Jesus estava conectada à vida real das pessoas? Nem todo banquete era celebração. Marcos 6 descreve o aniversário de Herodes Antipas. Um grande banquete. Convidados importantes. Generais autoridades. Comida refinada. Ambiente luxuoso. E no meio da festa uma dança, um juramento precipitado. E o pedido, a cabeça de João Batista numa bandeja. A palavra usada para bandeja é a mesma usada para servir comida. A mesa, que deveria ser lugar de comunhão, torna-se palco de execução. A Bíblia não romantiza a mesa. Ela mostra sua dualidade. Pode ser lugar de vida ou de morte. Jesus começa a usar o banquete como metáfora do reino. Em Lucas 14, ele conta a parábola do grande banquete. Um homem prepara uma grande ceia. Convida muitos, mas os convidados recusam. Então ele manda chamar os pobres, os cegos, os coxos, os marginalizados. A mesa se abre. Os lugares se invertem. No reino de Deus, os últimos sentam nos primeiros lugares. A imagem final da Bíblia não é batalha, é banquete. Apocalipse descreve as bodas. Mesa preparada, comunhão restaurada. A história começa com comida num jardim.
e termina com comida no reino. Você percebe o arco completo? Para entender a última ceia, precisamos entender a Páscoa. A Páscoa não era apenas uma refeição, era memória viva. Êxodo 12 descreve o ritual, um cordeiro sem defeito, assado inteiro, nunca cozido, comido com ervas amargas e pão sem fermento. Cada detalhe era intencional. O cordeiro lembrava o zangue nas portas. As ervas amargas lembravam a escravidão. O pão sem fermento lembrava a pressa da fuga. Não era jantar, era identidade. Durante a Páscoa, Jerusalém se enchia de peregrinos. Historiadores antigos relatam centenas de milhares de cordeiros sacrificados. Imagine o cheiro de carne assando por toda a cidade. Imagine o som, imagine a densidade espiritual do momento. A Páscoa era pedagogia para as crianças. Era contada de geração em geração. A comida ensinava história. Você já imaginou ensinar fé através do sabor? Agora voltamos àquela noite. A última ceia foi uma refeição pascal. Não foi improviso. Na mesa estavam pão sem fermento, ervas amargas, o cordeiro e o cálice. Os discípulos estavam reclinados. Jesus toma o pão, parte, e diz: "Isto é o meu corpo." Ele pega o símbolo da libertação do Egito e aponta para uma libertação maior. Depois toma o cálice e fala de nova aliança. Não é substituição de história, é cumprimento. Nada ali era casual. Cada gesto tinha séculos de memória por trás. A Bíblia começa com alimento proibido no jardim e termina com banquete no reino. Entre esses dois pontos, Deus escolheu a mesa como lugar de revelação. Não o trono, não o palácio. A mesa. Agora, olhe para a sua própria mesa. Hoje que amanhã. Qualquer dia. No mundo antigo, comer nunca era automático. Era sobrevivência, era identidade, era comunhão. Hoje temos abundância. Mas temos presença? Temos alimento. Mas temos significado? Talvez o maior ensinamento da comida bíblica não esteja no que eles comiam, mas em como eles comiam. Com consciência, com gratidão. Com comunidade. A próxima vez que você se sentar para comer, pare. Olhe para o prato. Pense nas mãos que plantaram, nas mãos que colheram, nas mãos que prepararam. Lembre das mulheres que acordavam antes do sol para moer grão. Lembre que, na Bíblia, a mesa nunca foi apenas móvel. Talvez sempre tenha sido altar. E se essa mensagem falou com você, se hoje você entendeu que a mesa nunca foi apenas comida, que o pão nunca foi apenas pão, que cada refeição pode ser um altar, então não guarde isso só para você. Escreva agora nos comentários: "A minha mesa é altar." Declare isso, porque quando você declara, você assume. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa redescobrir o significado da mesa, da gratidão e da presença de Deus no simples. Se inscreva no canal, ative o sininho. E toda vez que você partir o pão, lembre-se, o extraordinário de Deus sempre esteve escondido no ordinário da vida. Nos vemos no próximo vídeo.